pessoal, bem-vindos ao nosso programa voltado sempre a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Hoje eu abro o programa com uma mensagem sobre o verão, estação que eu particularmente mais amo. Uma energia única e específica que só esse período nos traz, né? Sol e mar é pura luz e amor. Com certeza nos provoca uma empolgação diferente, né? Então permita-se viver os momentos felizes e pequenas alegrias que enchem a alma com um abraço caloroso que são tão característicos dessa estação. Aproveite todas as oportunidades para apreciar e saborear cada um dos pequenos momentos de felicidade que só nesses dias quentes a gente tem o privilégio de viver. O verão não é só mais uma estação, é a estação mais divertida e mais descontraída do ano. Manhã de sol, dias longos, pés na areia, pôr do sol aconchegante, noites estreladas, mergulhos refrescantes, os amigos se divertindo. Isso com certeza é sinônimo de viver mais. Então sinta essa energia e leve para sua vida sempre, agradecendo cada dia por poder viver momentos tão especiais como estes, porque justamente são nos pequenos e simples momentos da vida que estão as maiores alegrias, né, da nossa vida. Bom, e hoje nosso programa está cheio de informação de qualidade para vocês. Eu vou receber um cirurgião que ele vai falar sobre atendimentos graves no pronto-socorro. Vou falar também com um cardiologista, falando sobre como que é a cardiologia em pacientes oncológicos, pacientes com câncer. Fica aí que é já já! Você também ama cuidados com a pele e procura segurança e qualidade? Então eu quero mostrar para vocês alguns produtos exclusivos da Leven, minha farmácia de manipulação. A espuma de calêndula é a espuma facial Leven e possui ativos que proporcionam, além da limpeza, uma super hidratação, deixando sua pele com aspecto saudável. É indicada para todos os tipos de pele e vem em uma embalagem que facilita o seu dia a dia, pois possui uma esponjinha própria para a limpeza. Tem também o Serum Plus, ideal para quem busca uma fórmula anti-idade. Ele possui ativos que, além de prevenir linhas finas e os sinais do tempo, devolvem a luminosidade e uniformizam o tom da pele, indicado para todos os tipos de pele. E tem também o Absolute Skin. São sachês que possuem vitamina C e colágeno Verisol, que é o único colágeno específico para a beleza, com comprovação científica. Melhora significativamente as rugas e a hidratação da pele, tem sabor delicioso e não possui efeito colateral. E o Emagrecedor Express, que reduz significativamente o peso corporal e a circunferência abdominal. Ideal para quem busca emagrecer, diminuir a retenção de líquidos e controlar o colesterol. A Leven tem a preocupação de garantir a segurança e a qualidade que você precisa. E todos esses produtos você pode também pedir pelos contatos que estão aqui na tela, mandando diretamente para eles e recebendo na sua casa. Leven, melhor qualidade, melhor resultado. E agora eu vou receber o Dr. William da Costa. Ele é médico cardiologista, doutor em cardiologia, pós-graduado em cardio-oncologia e docente de cardiologia na Uniluz e Unimes. E hoje veio falar sobre doenças cardíacas em pacientes oncológicos. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. Muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui compartilhando com vocês mais uma área da cardiologia, né, que vem crescendo bastante. São esses pacientes oncológicos, não que a gente faça oncologia, mas tratar do coração ou das manifestações de ordem cardiovascular deste grupo de pacientes, que vem tendo uma prevalência cada vez maior, né? Muita gente não sabe, acredito eu, né, que existe o específico cardiologista oncológico, né, com pacientes com câncer. Explica pra gente como que é esse trabalho. A questão é o seguinte, todo o problema que surge, né, seja na saúde, seja o problema que for, a doença, isso traduz em conhecimento, né? O conhecimento surge a partir desses problemas. Se você reportar há 100 anos atrás, o que é que tirava a vida do ser humano e na grande magnitude? Eram as doenças infecto-contagiosas. A doença cardiovascular, há 100 anos atrás, matava 10%. Nossa. O que aconteceu ao longo dos anos? Desenvolveram antibióticos, por exemplo. Então, isso foi aos poucos, o conhecimento foi tratando, o aprendizado, tratando, minimizando, e a partir da década de 70, onde a gente teve um momento de transição de doenças infecciosas, infecto-contagiosas, para doenças crônicas,
não transmissíveis. Ou seja, de 50 anos para cá, surgiram esse grupo de doenças. Que doenças são essas? As doenças de ordem cardiovascular. E já te pergunto, por que teve esse aumento? A que se atribui? Não, você tem um aumento populacional e, na verdade, o que acontece? Todo esse cálculo é baseado a cada 100 mil habitantes. Então, quando se tinha as doenças infecto-contagiosas, as pessoas morriam cedo, numa fase... às vezes não chegava exatamente, não chegava. Então, a expectativa média de vida, por exemplo, em 1900, era 34, 35 anos de idade. Entendi. Se você for avaliar hoje a expectativa de vida média, tanto do sexo masculino quanto feminino, já chega próximo dos 80. Sim. Então, houve uma mudança significativa nesse paradigma. Porque os problemas cardiológicos costumam ser quando você é mais velho. Mas hoje em dia, eu te falar, com tanto também aumento de estresse, né? A pessoa ansiosa, enfim, também é propício. Jovens, cada vez mais. São esses fatores, né? Porque o que acontece, como você mesmo está falando, né? Existe uma série de fatores de risco que vão surgindo. E, lógico, com o aumento da expectativa de vida, como se vive mais, eu estava falando para você, a partir de 70, da década de 70, o que acontece? As doenças de ordem cardiovascular começaram a aumentar. Eu, inicialmente, matava mais cedo porque não tínhamos o conhecimento. No momento que você aprendeu a tratar melhor a doença hipertensiva, os aumentos dos níveis de colesterol, o reconhecimento que o colesterol alto aumentava a incidência de infarto, de acidente vascular cerebral, a doença hipertensiva, o diabetes, o tabagismo, a própria obesidade, tudo isso. E aí o que acontece? Começamos a aprender a diagnosticar e tratar. Com isso, aumentou a expectativa de vida. Então, quando você aumenta a expectativa de vida, o que começa a surgir o quê? A doença que é mais prevalente no idoso, que é o câncer. E aí o que acontece? Olha só a sequência como é interessante. A gente vem lá de um modelo infecto-contagioso, aprendemos a tratar, evoluiu para a doença cardiovascular, que é uma doença crônica não transmissível, assim como é uma questão das infecções. E aí você aprende a tratar. No que você aprende a tratar, aumenta a expectativa de vida, vive mais, e aí começa a surgir uma doença da terceira idade em diante, que é mais prevalente, que é o câncer. Sim. E aí o que aconteceu com o câncer? Nós aprendemos antigamente, as pessoas tinham até dificuldade de falar que tinham câncer, chamava tudo quanto era coisa menos ter um câncer. Sim. E o que acontece? Aprendemos hoje a conhecer melhor a doença, seus fatores, sua fisiopatologia, e começamos a tratar melhor e curar muito mais o câncer. Eu já te falei isso. E se Deus quiser, a gente vai ter a cura do câncer e aí vai surgir outras. Exatamente. Também. E aí, nesse cenário, você imagina que o tratamento do câncer, ele cura o câncer, mas ele deixa uma conta para pagar, que é muitas vezes alguns tratamentos agridem o sistema cardiovascular, danificando o coração, não só a sua musculatura, levando à insuficiência cardíaca, mas alterando pressão arterial. Então, os indivíduos, alguns medicamentos, alguns desses quimioterápicos, alteram a pressão, levam à arritmia e levam uma série de transtornos. Por isso é que nós chamamos de cardiotoxicidade. É o efeito do quimioterápico, é o efeito da radioterapia no coração, traduzindo isso numa manifestação para o cardiologista tratar. Então, esse é um cenário muito interessante. Quer dizer, e aí você fala, o que acontece, na verdade? Né? Como é que a gente pode prevenir tudo isso? E esse é o cenário que a gente vem vivendo hoje em dia. Por isso, a cardio-oncologia hoje é o cardiologista que acaba aprendendo, tendo conhecimento do câncer, do tratamento e as consequências. E essas consequências, quando recai sobre o lado cardíaco, e você, como cardiologista, é aquele que vai interferir muitas vezes no tratamento. Às vezes a gente acha que é por conta do câncer a pessoa pode ter um problema, mas é mais por conta do tratamento mesmo, do remédio, do medicamento, que é um efeito colateral, que acaba desenvolvendo mais problemas cardíacos. Você sabe que a principal causa de morte nos pacientes sobreviventes do câncer é cardiovascular, é cardíaco. Você veja a que ponto chega, né? Então, evoluímos, tratamos, melhoramos e ainda temos esse erro. E como prevenir, né, todas as doenças? Olha, a questão da prevenção sempre foi o melhor tratamento, né? Quando nós falamos de doença cardiovascular, a gente sempre chamamos muito a atenção para os principais fatores de risco. Você fala, olha, tudo bem, todo mundo sabe o que é infarto, todo mundo conhece alguém que já teve um infarto, um derrame cerebral,
E o que nós aprendemos ao longo desses anos? Que o tratamento precoce do paciente, o diagnóstico precoce da hipertensão, quando diagnosticado e bem tratado, a própria dislipidemia, como nós sabemos, o aumento dos níveis de colesterol e ou triglicérides, diagnosticado e tratado, fala-se o mesmo para o diabético, fala-se do fumante. Então, isso são os principais fatores, sem considerar obesidade, sedentarismo, tudo isso tem esse impacto. Quando você olha os fatores de risco de câncer, você fala, pera um pouquinho, o que existe em comum? Existe, não é um tangenciamento, não. Existe uma grande intersecção dos principais fatores de risco que acometem o coração. Você vai ver que os pacientes com câncer também têm. Então, é muito interessante saber que fator de risco cardiovascular é o mesmo praticamente para a grande maioria dos cânceres que se desenvolvem. E é nessa hora que você fala, olha, como é que se faz prevenção? É tratando. É o diagnóstico precoce, porque quando você tem diagnóstico precoce dessas, vamos dizer assim, dessas possíveis alterações na hipertensão e aí em diante, você trata. E quando você trata, você diminui. A incidência também. Fala-se na obesidade. E no resumo dessa história, o que nós entendemos? Trata-se de um grande processo inflamatório. E quando você tem esse grande processo inflamatório, você tem acometimento cardiovascular, você tem acometimento que favorece as alterações orgânicas no câncer, você tem alteração na própria visão imunológica, porque esse é um aspecto muito importante no câncer. Então, o indivíduo que tem um cuidado ruim com a saúde, e a gente fala isso porque nós cuidamos muito mal da nossa saúde, essa é que é a grande verdade. Tratamos mal de nós. Eu falo isso como médico, a gente tem um empenho muito grande em cima dos pacientes, orientando. Às vezes você briga com o paciente, fala, pera um pouquinho, você consigo. Como é que você está? Que tipo de status você está dando para a sua saúde? E hoje a gente falou muito do recadinho que a gente deu sobre o verão, né? Sim. E é um momento também que a gente pode aproveitar que a gente fica alegre, né? As pessoas ficam alegres, né? Sim. Isso faz bem também pro coração, não é? É verdade. E também previne doenças. E, por exemplo, fazer atividade física, agora a gente assim, na praia, é interessante, né? Você sabe que a principal forma de prevenção ainda está relacionado, né? A nutrição e a atividade física. Nossa. Você quer fazer, é o modelo que melhor resulta. Não é aquela coisa da noite para o dia, não é de vez em quando. É a continuidade. A atividade física, os cuidados na alimentação, deve ser algo contínuo, né? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês, sucesso, viu? Obrigado. Professor, né? Como a gente falou aqui, você dá aula também, né? A gente aperta um pouco os alunos aí já há um bom tempo aí nessas duas universidades, tem um grupo bom de alunos, o pessoal muito afim de desvendar e de desvabrar a prática médica, que para falar isso para médico é complicado, né? Porque a gente vive isso intensamente 24 horas por dia, ainda mais a possibilidade de estar colaborando também no ensino desse grupo. Passa seu contato também para quem quiser. Eu estou no meu consultório aqui na Conselheiro Nebias, no 532, né? Então a minha secretária lá, no 32356169, é o meu telefone lá do consultório também. Hoje em dia você coloca o nome, aparece tudo lá no Google, na rede social, é muito fácil. Previnam, cuidem do seu coração, cuidem da sua saúde. Hoje o dia vai ser corrido. Preciso comprar meus suplementos e aquele kit beleza que vi na Leven. E não posso esquecer do medicamento manipulado do maridão, né? Espera aí. Pedindo. Pronto. E agora eu vou para a academia, depois trabalho e ainda dá tempo de jantar com o marido. A Leven sempre deixa meu dia mais fácil. Não falei que o dia seria corrido?
Eu carrego águas em meu nome. Uma imensidão que se perde no horizonte. Nem sempre doce, por vezes salgada, porém cristalina. Eu misturo em mim os rios e o mar. Como eu amo a natureza. Se eu pudesse, eu guardaria em potinhos tudo de bom que ela me dá. Foi exatamente isso que eu fiz. Mar e rios, mais força e leveza para todos os tipos de cabelo. Bom, e agora eu vou conversar com o Dr. Renan Francisco de Almeida. Ele é médico e fez residência em cirurgia geral e trabalha também na Santa Casa de Santos. E hoje ele veio falar sobre cirurgia e as principais doenças graves no pronto-socorro. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Paula. Tudo bem? Tudo Prazer. bom. Doutor Renan, a gente conheceu no pronto atendimento, né? Viu o trabalho dele. Aliás, já te agradeço. Eu já vou começar te perguntando em relação aos médicos. Eu acho que é fundamental, né, quando um paciente ele está em desespero, porque ele está, né, no pronto-socorro e o médico atende com tanta, né, gentileza, humanidade, né? Acho que ele até melhora um pouco mais, né? Isso é fundamental para os médicos. Com certeza, Paula. Na verdade, assim, o que a gente tem que ter é a empatia, né? Muitas pessoas não entendem que o outro lado não sabe o que está acontecendo, né? Então a gente tem que tratar aquelas pessoas como leigos, né? Nossos clientes, a gente não pode mais falar de pacientes, né? Então a gente tem que agregar, né, o tratamento, o diagnóstico, tudo, e sempre informar a família e trazer a família para o nosso lado para que isso crie um vínculo médico-paciente, médico-família bom. Né? Você trabalha no pronto-socorro, né? Quais são as principais doenças que aparecem no pronto-socorro e graves, inclusive? Hoje eu trabalho no setor de emergência, né? Então eu fico na sala de emergência, onde além das principais doenças vasculares, tipo, por exemplo, um AVC isquêmico, hemorrágico, um infarto, a gente vê muito na cidade de Santos, pela população que é muito idosa, os quadros de sepse, né? Que são os quadros de infecção generalizada. Então, os idosos, eles não têm tosse, muitas vezes, não têm febre, e aí acaba que passa despercebido pela família e pelo próprio idoso, e quando ele procura o pronto-socorro, ele já está num grau avançado de infecção, né? E isso é uma das principais doenças, além, logicamente, ainda do Covid, né? Que ainda afeta muito o pronto-socorro, em relação à quantidade de pacientes que procuram o pronto-socorro por conta dessa doença, né? Os casos gripais, né? Você faz o primeiro atendimento e quando, por exemplo, é muito grave, como que vocês lidam, né, com isso? Como que passa para, né, uma cirurgia, de repente, de emergência? O paciente, quando ele chega no pronto-socorro, ele tem uma triagem, né? Geralmente é feita, na maior parte das vezes, pela enfermeira, né? Ela tria esse paciente em algumas cores. E aí o atendimento ele é priorizado, quando você tem, por exemplo, uma cor vermelha, uma cor amarela, que é um protocolo, né? O protocolo de Manchester. E aí você tem um determinado tempo para atender aquele paciente, porque ele tem um grau de gravidade maior do que os outros pacientes, tá? Então, quando chega um paciente com uma suspeita de um abdômen agudo, que a gente fala apendicite, colicistite, algo que tenha que ser operado de urgência, tá? A gente tem uma prioridade, quem faz esse primeiro acolhimento é a equipe de enfermagem. Então é importante a gente ter uma equipe boa de enfermagem para que, não só nas doenças cirúrgicas, mas também em patologias, por exemplo, infartos, AVCs, que isso já comece no momento da triagem, para esse paciente não perder tempo, porque tempo é vida. E quais são as cirurgias que você mais faz? Você é cirurgião, né? Sim. Inclusive você dá aula, né, de cirurgia. Dou aula lá na UnoOeste, na Faculdade do Guarujá,
né? Eu dou aula de cirurgia lá e emergência. As principais cirurgias hoje que a gente encontra são cirurgias do aparelho digestivo. Então, cirurgia da via biliar, uma colicistite ou uma coletocolítíase, por exemplo, hérnias inguinais, apendicite. Então, as principais patologias cirúrgicas que a gente encontra no pronto-socorro são essas. Aí a gente vai para as patologias mais graves, que aí depende de idade, do paciente já ter uma doença previamente existente, por exemplo, uma diverticulite, os abdômenes agudos, né? Isso quando a gente deixa de lado os pacientes politraumas, né? Que se o hospital, por exemplo, a Santa Casa é um hospital aberto para atendimento de paciente que é traumatizado, né? Que é acidente automobilístico, etc. Eu ia te perguntar em relação a esse tipo de cirurgia também, imediata. Né? A cirurgia mais graves, né? Então, assim, nos hospitais que são porta aberta, que a gente fala, que aqui em Santos é a Santa Casa, eles recebem o SAMU, recebem resgate, então tem que ter uma equipe 24 horas de cirurgia. A partir do momento que você tem um paciente que é grave ao ponto de ter necessidade de cirurgia, você sobe para o centro cirúrgico com ele de emergência. Alguns colegas até fazem procedimentos cirúrgicos ali na sala de emergência para tentar estabilizar e depois subir para o centro cirúrgico. Né? Então a gente tem os ferimentos por arma de fogo, os ferimentos por arma branca, que são as facas, etc. E tem também os traumatismos abdominais, né? Ou torácicos, que aí tudo isso, todas essas patologias, quem vai dar o primeiro atendimento é o cirurgião geral. E aí, caso ele ache que estabilizou, mas passa da sua capacidade, ele pode pedir uma avaliação de uma subespecialidade, né? Nossa, é um trabalho que exige muito equilíbrio, né? E né, sabedoria do que você vai fazer, como a gente falou de tratar, é bem complicado, né? Eu queria te perguntar também sobre o Covid, né? Que né, pandemia passou, porém continua. Me fala como que tá você no pronto atendimento. Está aumentando os casos novamente? Como que está sendo no pronto-socorro? O que você tem recebido? Assim, desde 2020 a gente teve um aumento exponencial muito assim, importante de procura do pronto-socorro. Né? Na verdade, quando teve a onda do Covid, o que aconteceu? Diminuíram os casos de procura no pronto-socorro, porque a população tinha medo, né? De pegar o Covid. E aí depois, quando veio a vacina, etc., a população se acostumou e começou a procurar mais precocemente. Também envolve muito política isso, né? Infelizmente, mas começou a procurar mais precocemente o pronto-socorro de acordo com os sintomas, tá? Então a gente vê hoje uma procura não tão grande por conta do Covid. Ele ainda existe, tá? Mas ele passa-se, a gente vai conviver ele para o resto da vida. Nossa. Vai ser como uma H1N1, uma outro tipo de síndrome gripal. Ele vai ficar mais leve, talvez, com as variantes? Sim, com certeza. Assim, o grande problema é que é vírus, né? E vírus, ele sofre mutações. Então, a menos que ele sofra uma mutação que ele tem uma carga de mortalidade muito alta, nós estamos protegidos com essa vacina, né? As vacinas em si. Mesmo essas variantes que sempre aparecem, né? Tem aparecido novas. Tem a nova variante aí que chegou na Baixada, até o primeiro caso foi agora, dia 3 de janeiro, é a Ômicron, né? Ela tem uma transmissibilidade maior, porém ela não tem uma mortalidade alta. Então a gente vê muitos idosos com Covid que vão procurar o pronto-socorro, acabam tendo uma internação, porém a mortalidade é muito menor do que na primeira leva sem a vacina. E você acha importante continuar usando máscara? Assim, o que eu recomendo é que, na verdade, dentro dos principais setores, por exemplo, hospitais, a gente vai ter que usar máscara ainda. Não só pelo Covid, né? Por conta de outras doenças. Uma cultura que a gente está começando a ter que os orientais já têm, né? Então, eu estou doente, eu vou usar máscara. Se isso ocorresse aqui, com certeza a gente não precisaria usar máscara, porque as pessoas doentes teriam
noção de usar máscara. Mas, infelizmente, não temos essa cultura, né? Mas vai ser opcional, acredito eu. Não é aquele excesso, mas assim, quem quiser se proteger, até eu digo qualquer tipo de vírus, né? A gripe normal, acho importante se proteger. Exato. Quando você está fazendo um alimento, eu acho que tem alguns lugares que deveria ser obrigatório sempre, né? A alimentação, principalmente, porque tem todo tipo de né, vírus, doença, né? Concordo. Então, a gente recomenda, você recomenda o que a gente achar melhor, né? Exato. O que pra você gente e sentir pro seguro. outro. Cuidar, como eu sempre falo, cuidar da gente e cuidar do outro. Exatamente. Também. Obrigada pela sua participação. Obrigado você. Você já é muito querido pela minha família. Né? Obrigado por isso. Renan, passa o seu contato para quem quiser, né, conhecer o seu trabalho, enfim, entrar em contato com você. Você atende também em consultório? Consultório eu fazia atendimento, agora eu não atendo mais em consultório. Eu estou atendendo só particular, né? Meu Instagram é @Dr. Renan Almeida. Então, quem quiser me seguir, pode me seguir lá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e é isso. E parabéns pelo seu trabalho, que né, é uma profissão, o médico já é uma profissão de cuidado, né? Mas em pronto-socorro ainda, você, como eu falei, tem que ter um grande equilíbrio, né, emocional, enfim, para lidar, e você lida muito bem. Obrigado, muito obrigado. E é isso, gente, cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Quando o assunto é cabelo, tem produto que é tão bom que a gente não vive sem, né? A Forever Liss sabe bem disso. A marca está há 12 anos no mercado, oferecendo os melhores produtos para cabelos. E não é à toa que uma das suas linhas mais famosas, a Desmaia Cabelo, continua sendo a campeã de vendas em todo o país. O kit completo traz hidratação e reconstrução instantâneas para todos os tipos de cabelo, ajudando a combater o volume e o frizz indesejado. O resultado são fios mais fortes, alinhados, leves, macios e com muito brilho. E o resultado aparece já no primeiro uso. O kit completo vem com shampoo, condicionador, máscara, leave-in e sérum. Para conhecer os detalhes da linha completa, acesse agora www.foreverliss.com.br ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. E tem mais! Tem presente especial para você que está nos assistindo. Use o cupom +10 para garantir 10% de desconto na sua compra no site. Lembrando que a Forever Liss entrega para todo o Brasil os melhores produtos para você ter resultado de salão em casa todos os dias. Aproveite! Bom, e hoje a gente está encerrando mais esse programa tão especial, falando sobre esses assuntos tão necessários. Quero mais uma vez agradecer vocês por estarem me acompanhando sempre. A gente faz tudo para proporcionar mais informação, para ajudar na sua saúde e no seu bem-estar. Agradecendo a parceria de sempre da loja Bela Serena, da cidade de Santos, que me veste com esses figurinos maravilhosos. Agradecendo também o Salão Espaço VIP aqui de Santos, com a minha maquiadora Rafaela e minha cabeleireira Thaís, que arrasam sempre na minha make e no meu cabelo. E sigam nossas redes sociais do programa, minhas redes oficiais também, pra gente interagir cada vez mais. Eu tô amando interagir com vocês. Mandem perguntas, sempre opiniões. Eu amo poder falar com vocês, porque é fundamental a participação de todos vocês pra gente fazer um programa cada vez mais bonito, né? Bom, então sábado que vem a gente se encontra às 8h30 da manhã para falar mais sobre sua saúde e seu bem-estar, porque cuidar do outro é um ato de amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá!